Brugmansia suaviolens, conhecida pelos nomes comuns de trombeta, beladona, zabumba, cartucho, hálito do diabo, mata zombando, erva dos mágicos, erva dos feiticeiros, borracheiro. Cacau sabaneiro e canudo, é um arbusto do gênero Brugmansia da família Solanaceae, utilizada como planta ornamental devido às suas grandes flores fragrantes. As suas folhas e flores são usadas em medicina tradicional como fitoterápicos para combater distúrbios intestinais e doenças de pele e como enteógeno e alucinógeno, em geral por infusão. A espécie era endêmica na região costeira do sudeste do Brasil, mas presentemente é cultivada em todas as regiões tropicais e subtropicais do mundo e considerada como extinta na natureza. Descrição e taxonomia. Brugmansia suaviolens é um arbusto ou pequena árvore com até 3 a 5 metros de altura, frequentemente cespitoso, com múltiplos troncos lenhosos na base, mas com terminação herbácea e retidoma verde e glabro. As folhas são ovaladas a estreitamente elípticas, arredondadas e assimétricas na base e agudas no ápice, com até 15 a 30 cm de comprimento por 8 a 15 cm de largura, podendo ser maiores se a planta crescer em local ensombrado. A lâmina de folha é tomentosa em ambos os lados, especialmente ao longo das venações. Os pecíolos têm 3 a 5 cm de comprimento, glabros. As flores são vistosas, fragrantes com perfume intenso e adocicado, com 24 a 32 cm de comprimento, em forma de trombeta, com pedicelos glabros ou ligeiramente tomentosos, com até 5 cm de comprimento. As flores são geralmente brancas, mas podem ser amareladas ou rosadas, maioritariamente pendentes, embora em alguns casos possam ser subhorizontais. O cálice é amplamente tubular, expandindo-se a partir da base e alargando-se durante o auge da floração, constituído por 5 sépalas com 2 a 3 cm de comprimento, terminando num ápice rombo ou pontiagudo, frequentemente glabras, mas ocasionalmente ligeiramente tomentosas. Após a floração cai em conjunto com a corola. A corola forma também uma ampla estrutura tubular, com 20 a 30 cm de comprimento, ligeiramente recurvada, com 5 pétalas fundidas longitudinalmente terminando em pontas salientes na sua extremidade distal. Na base, o diâmetro do tubo da corola é apenas cerca de 2/3 do diâmetro do tubo do cálice, deixando espaço não preenchido entre as sépalas e pétalas. A partir de cerca de metade da trombeta há um progressivo alargamento da estrutura tubular formada pelas pétalas, que formam lóbulos macios e flexíveis, atingindo quando estendidos cerca de 13 cm de diâmetro, composto de 5 lóbulos lanceoladas estreitos com um comprimento de 1 a 1,5 cm. O exterior da coroa é tomentoso, o interior glabro. A margem é curvada para fora, nunca invaginada, com as saliências curtas, com apenas 1 a 2,5 cm de comprimento. Os estames localizam-se entre o terço inferior e a metade do comprimento da corola, acima do cálice. Podem ser dobrados em forma de joelho, tomentosos na base e glabros na parte superior. Ocasionalmente, secam e adquirem uma coloração escura. A porção livre dos estames tem cerca de 40 mm. As anteiras têm 25 a 356 nbsp, milímetro de comprimento e formam um tubo estreito, cilíndrico, com um diâmetro de 4 a 6 mm, mas por vezes são livres. O ovário é alongado cônico. O fruto é uma baga. Taxonomia. A espécie foi inicialmente herborizada no Brasil e descrita por Alexander von Yermer, mas formalmente descrita e publicada por Carl Ludwig em 1809 sob o binômio Datura suaviolens em Hortos Suburbanos Londinenses 1818. Em 1823,
Frederick von e Jean Press transferiram a espécie para o gênero Brugmansia como Brugmansia suaviolens, por ser cultivada pelas populações ameríndias. A planta apresenta grande variabilidade morfológica, com cultivares com variável grau de hibridização, pelo que a espécie apresenta uma rica sinonímia. Resultado das diferentes descrições não terem considerada essa variabilidade. A espécie é conhecida por muitas dezenas de nomes comuns, com grandes variações regionais, incluindo nos países lusófonos. Existem muitas centenas de cultivares de Brugmansia, maioritariamente híbridos, a maioria deles com algum ancestral B. suaviolens. Entre os cultivares mais populares incluem-se Dr. Seuss, Frost Pink e Charles Grimaldi. Distribuição e habitat. A espécie era originalmente endêmica nas florestas úmidas da região costeira do sueste do Brasil, onde ocorria em altitudes abaixo dos 1000 metros ao longo das margens de cursos de água e em zonas abertas da floresta, nomeadamente em torno de clareiras, preferindo locais com temperatura do ar e umidade relativa elevadas e abundante precipitação. Presentemente a espécie é um arbusto cultivado, com elevado grau de hibridização, estando considerado como extinta na natureza, podendo por isso ser considerada como uma planta de cultura totalmente domesticada. Em resultado da ação humana, a espécie pode atualmente ser encontrada em áreas residenciais de quase toda a América do Sul e ocasionalmente na América Central, México, Califórnia e mesmo em algumas áreas da Flórida. A espécie é cultivada como planta ornamental de exterior em todas as regiões tropicais e subtropicais do mundo e comercializada a nível global como planta ornamental de interior. As flores são fragrantes ao anoitecer para atrair borboletas polinizadoras, ficando pendentes e semicerradas durante o dia e voltando a abrir e a emitir o seu odor ao entardecer. As espécies do gênero Brugmansia apresentam dois estádios principais ao longo do seu ciclo de vida. Na fase vegetativa inicial, as plântulas crescem erectas, em geral com um eixo de crescimento único, até atingir a sua primeira ramificação, bifurcando aos 80 a 150 centímetros de altura. A planta não floresce até atingir esta ramificação, e as flores apenas surgem em ramos novos instalados acima da ramificação principal. Estacas retiradas do estádio vegetativo anterior à ramificação ou da parte da planta abaixo da ramificação não florescem até ultrapassar novamente o ponto de ramificação. Mas as estacas retiradas da parte superior da planta, acima do ponto de bifurcação, frequentemente florescem muito baixas, não necessitando nova ramificação. Um exemplo interessante de interexão planta-animal ocorre com a borboleta Placidula eurianassa, que usa Brugmansia suaviolens como uma das suas principais fontes de alimento no estádio larva. Foi demonstrado que estas borboletas podem acumular os alcaloides tropanicos da planta e mantê-los durante o estádio púpal e na fase adulta, sendo usados como mecanismo de defesa, tornando-se menos palatáveis para predadores vertebrados. Cultivo e usos. As plantas do gênero Brugmansia são cultivadas como ornamentais de exterior durante todo o ano em climas onde não ocorram geadas. Como outras plantas de folha larga e de crescimento rápido, necessitam de alguma proteção do vento e abrigo da radiação direta do sol nas horas mais quentes da tarde. Preferem solo orgânico rico, regas frequentes e fertilização abundante quando em pleno crescimento. Propaga-se bem por estacaria e pode ser semeada em qualquer época do ano. Tanto a parte lenhosa dos caules como os extremos herbáceos podem ser usados na feitura de estacas para a propagação vegetativa de Brugmansia. Mas as estacas mais grossas e lenificadas toleram melhor a secura. Em latitudes mais elevadas, as plantas são frequentemente cultivadas em grandes vasos e recolhidas em estufas ou outros locais abrigados durante o período de inverno. B. Suaviolens está incluída na lista de plantas de baixa inflamabilidade do Serviço de Proteção contra Fogos da Tasmânia, indicando que pode ser utilizada sem risco nas zonas de proteção dos edifícios contra fogos florestais. Usos.
Várias culturas sul-americanas usam, ou usaram, a espécie Brugmansia suaviolens nas suas atividades rituais como enteógeno. Os povos Ingano e Siona da região de Putumayo usam-na como enteógeno. A planta é também utilizada por algumas tribos amazônicas como um aditivo para aumentar a potência da ayahuasca, sendo uma planta psicoativa. Algumas culturas amerindias consideravam a sua ingestão apropriada para ver o futuro e aprender medicina. A medicina tradicional atribui à infusão das folhas as propriedades de aliviar úlceras, abscessos, eliminar infecção por fungos da pele e curar outras dermatites, sendo os emplastros de folhas maceradas utilizados para aliviar o reumatismo. As flores e as sementes são tradicionalmente usadas no Rio Grande do Sul, sul do Brasil, diluídas em água e ingeridas pelo seu efeito analgésico. Foi demonstrado que extratos das flores da planta apresentam atividade de redução da dor, atividade antinociceptiva, em ratos de laboratório. Esta atividade antinociceptiva pode estar relacionada em parte com os receptores das benzodiazepinas. Propriedades fitoterapêuticas e alucinogênicas. Ver artigo principal. Brugmansia toxicidade. Todas as partes das plantas de Brugmansia suaviolens são tóxicas para as pessoas e para a maioria dos vertebrados, com as sementes e as folhas a serem particularmente perigosas para os humanos. Tal como acontece com outras espécies do gênero Brugmansia, B. suaviolens é rica em escopolamina, iosina, iociamina, atropina e diversos outros alcaloides tropânicos. Os efeitos da ingestão podem incluir paralisia da musculatura lisa, confusão, taquicardia, boca seca, diarreia, alucinações visuais e auditivas, midríase, aparecimento rápido de cicloplegia e morte. Do ponto de vista fitoterapêutico, a trombeta é uma planta com propriedades anticolinérgicas, tendo como principal substância ativa a escopolamina, mas contendo também atropina e iociamina. A planta, mas em particular as suas flores e folhas, é utilizada em diversas composições, inclusive na confecção de cigarros, para tratamento de asma e do mal de Parkinson. Os efeitos produzidos pelo uso da infusão incluem o alívio de espasmos musculares e a broncodilatação, mas em excesso pode provocar delírio, perda de consciência e alucinações, devido à popularidade do uso da trombeta como droga recreativa. A circulação dos produtos que a contenham é controlada no Brasil pelo Ministério da Saúde, conforme especificado em portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Porém, como a planta é encontrada facilmente, o controle é complexo e ineficaz, embora sua utilização indevida possa resultar em coma e morte. Os princípios tóxicos são os mesmos do estramônio. A trombeta é utilizada em forma de infusão para obter sensações alucinógenas, mesmo conhecendo a alta toxicidade da planta. Os adeptos utilizam as flores para produzir uma infusão com propriedades alucinógenas, que incluem alucinações visuais e auditivas. Como a concentração de alcaloides é variável de planta para planta, dificilmente o usuário terá o conhecimento da quantidade de substância ativa que ingeriu em uma dose da infusão alucinógena, o que tem resultado em vários casos morte por overdose ou na produção de efeitos indesejados, como a paralisia dos músculos lisos, taquicardia, confusão e midríase, dilatação das pupilas. A escopolamina pode causar a morte quando ingerida em doses de 100 mg ou superiores.